Fala pessoal, vamos aí a mais um vídeo de transferência de calor e massa do livro do Seijo, capítulo 3, exercício número 18. Vamos enunciado. Considere uma janela de vidro 1,5 metro de altura, 2,4 metros de largura, espessura de 6 milímetros e condutividade térmica K igual 0,78 watt por metro Kelvin. Determine a taxa de transferência de calor permanente através dessa janela de vidro e a temperatura de sua superfície interna quando o quarto é mantido a 24 graus Celsius, enquanto a temperatura externa é menos 5 graus Celsius. Considere os coeficientes de transferência de calor por convecção sobre as superfícies interna e externa da janela iguais a H1, 10 watt por metro quadrado Kelvin, e H2, 25 watt por metro quadrado Kelvin. Ignore qualquer transferência de calor por radiação. Bom, então para resolver o problema, vamos montar um esquema do que está acontecendo, tá? Bom, vou fazer uma parede aqui mais grossa, né? A espessura é pequenininha aqui, mas a representação é maior. Então, o que a gente tem? Ele te dá a espessura, tá? Aqui, que seria um L de 6 milímetros. Transformando para metro já, esse termo aqui, ó, o mili, corresponde a 10 a menos 3 no SI. Então, é 6 vezes 10 a menos 3 e fica em metro. Bom, agora vamos analisar o que está acontecendo da transferência de calor. Então, aqui é a parte interna, tá? Aí onde é o quarto. E aqui é a parte externa. Então, aqui na parte interna, ele diz que o quarto é mantido a 24 graus Celsius. Então, vou vir aqui, vou colocar aqui uma temperatura, que é a temperatura interna de 24 graus Celsius. Bom, dessa temperatura, aqui tem o ar, e a transferência de calor ela vai ocorrer da temperatura maior para a temperatura menor, que é aqui a temperatura, vou colocar esse ponto aqui, a temperatura externa de menos 5 graus Celsius. Bom, então eu sei que a transferência de calor, a taxa de transferência de calor, está indo nesse sentido, tá? Então, como que se comporta? Quais são os mecanismos que aparecem aí da transferência de calor? Aqui eu tenho o ar. Então, como tenho o ar, ou seja, ar é um fluido, a transferência de calor nesse espaço ela é feita por convecção, tá? E a temperatura vai diminuindo até chegar a uma temperatura aqui da parede, que eu vou chamar de temperatura da superfície interna. Aqui no meio é o vidro, tá? É sólido. Se está no sólido, a transferência de calor vai ocorrer por condução, tá? E ela vai ser aí de forma linear, tá? Regime permanente, tá? A gente tem uma parede plana, a transferência vai ser linear, vai diminuir, vai sair de uma temperatura da superfície interna e vai até uma temperatura da superfície externa. Aqui fora, novamente, a gente tem o ar, ou seja, um fluido. Então, a transferência de calor ocorre por convecção, e a temperatura da superfície vai diminuindo até chegar aí na temperatura externa. Então, esse é como que está se comportando a transferência de calor. Bom, como que a gente vai resolver esse exercício? Para achar, o que ele quer achar aí? Ele determine a taxa de transferência de calor, ou seja, ele quer descobrir quem é que ponto, tá? Que passa pela janela, e a temperatura de sua superfície interna.
Então, ele quer achar esse TSI, tá? Bom, agora, tendo aí que o regime é permanente, a gente tem que a taxa de transferência de calor, aí a gente vai ter, tem dois tipos de transferência, né? A gente tem a convecção e a condução. Aqui convecção, condução e convecção. Então a taxa de transferência de calor para uma parede plana em regime permanente, a equação vai ser Q ponto de condução, a taxa de transferência por condução, ou seja, a taxa que passa aqui pela parede de vidro, ela vai ser dada por K vezes área vezes a temperatura 1 menos uma temperatura 2 dividido pela espessura L, tá? Isso aqui é a taxa de condução de calor para uma parede plana em regime permanente, tá? Aí eu tenho a taxa de transferência de calor por convecção, tá? Que ocorre tanto aqui quanto aqui, tá? Vai ser H vezes a temperatura 1 menos a temperatura 2, tá? Sempre temperatura 1 maior que T2, que é para onde está indo a taxa de transferência de calor. Tendo definido essa condição aqui, a gente vai pegar e escrever essas equações em forma semelhante aí a um circuito elétrico, ou seja, a gente vai montar um circuito térmico. E essas duas equações, a gente vai reescrever elas assim, ó. Q ponto de condução, esses dois termos vai passar dividindo lá embaixo L. Então vai ficar assim, ó, T1 menos T2 dividido pelo L sobre o KA. Esse termo aqui, ele é chamado de resistência à condução, tá? Ou seja, eu tenho uma temperatura, vamos ter aqui, eu tenho a temperatura 1, temperatura 2. Quanto maior for a resistência de condução, menor vai ser o calor que vai passar pela parede, tá? Então, por exemplo, se a gente tiver um metal aqui, a transferência de calor é muito rápida. Por quê? Porque ele tem um K alto. Se ele tem um K alto, esse número aqui vai ficar bem pequenininho. E se esse número vai ficar pequenininho, com uma pequena diferença de temperatura, gera uma taxa de transferência de calor bem alta, tá? E arrumando aí a equação da convecção, de mesma forma, similar, fica T1 menos T2 dividido esse termo aqui do HA, passa lá para baixo, 1 sobre HA. Esse termo aqui é a resistência à convecção, tá? Bom, então a gente já colocou as fórmulas que a gente vai utilizar. A gente vai resolver por esse método. Agora a gente vai montar o circuito térmico, tá? Que facilita aí na compreensão. Como que vai ficar o circuito térmico? Começa da onde a transferência de calor começa. Então ela começa aqui, ó, em TI. Então vou colocar um pouquinho mais para baixo. Temperatura interna. Para sair dessa temperatura até chegar na temperatura TSI, existe a transferência por convecção. E na convecção, existe uma resistência para essa taxa de transferência de calor passar. Então, eu vou fazer assim, ó, TI, aí eu vou vir aqui, vou desenhar uma resistência e vou colocar aqui o TSI, que é a temperatura da superfície interna. Aqui está ocorrendo convecção, tá? Vou deixar assim só. Convecção. E a resistência vai ser 1 sobre. Quem que é aqui a parte de dentro? Ele diz lá, ó. Transferência de calor por convecção sobre a superfície interna e externa da janela, iguais a H1. Então, aqui dentro é o H1, tá? E aqui fora é o que ele deu de H2. Então, vai ser 1 sobre H1
E a área? Que área? É a área da parede. Mais para frente a gente vai falar dela. Chegou aqui em TSI, para eu chegar na temperatura TSE, aqui no meio existe uma resistência, que é do vidro, da condução, que é dado por esse fator. Então, vou vir aqui, vou desenhar a resistência, tá? E aqui eu vou ter T da superfície externa. Aqui ocorre condução. Então, a gente tem L sobre o K, condutividade térmica, vezes o A. Chegou nesse aqui, para chegar nessa temperatura externa, a gente tem convecção. E aí a gente tem uma resistência. A gente vem aqui, desenha a resistência e chega na temperatura externa. Aqui ocorre convecção, que é 1 sobre H2 vezes A. O circuito está montado. E aqui passa a taxa de transferência de calor, que é constante, tá? Eu tenho aí taxa de transferência constante, ou seja, permanente, né? Então, o que a gente pode escrever? Agora a gente pode equacionar. A cada duas temperaturas, a gente tem uma resistência. E pode escrever a equação da taxa como sendo, ó. Então, equacionando vai ficar assim, ó. A taxa vai ser igual. Pega a primeira temperatura, que é TI, menos a próxima, TSI, dividido pela resistência que ela enfrenta, 1 sobre H1 vezes A. Isso daqui, a mesma taxa que passou aqui, se a gente tirar aqui, é a mesma taxa. Então, a gente aplica a regra aqui nesse ponto. A gente faz TSI menos TSE, dividido por L sobre Ka. A mesma taxa que está passando aqui, ela vai passar aqui. Então, a gente faz que é igual a TSE menos T, dividido por 1 sobre H2 vezes A. Tá? Então, essas é a taxa de transferência de calor constante. Ó. Passa pelo ar interno, passa pelo vidro, passa pelo ar externo. Tá? Lembrando que ele diz para desconsiderar radiação. Senão teria radiação na parte de dentro, teria radiação na parte de fora e ficaria um pouquinho mais complexo. Não tem, a gente continua daqui. Bom, agora a gente vai dessa fórmula que a gente montou, a gente vai circular os valores que a gente tem. A gente tem temperatura interna, superfície interna é o que a gente quer achar. Vou deixar uma setinha aqui, ó. Eu quero achar isso e eu quero achar isso. Isso aqui não tenho, é o que eu quero achar. Esse aqui eu não tenho, mas eu não quero achar. Esse aqui eu não tenho, mas não quero achar. Eu tenho esse termo aqui. Ele deu H1, a área a gente calcula, eu tenho todo esse termo. Ele deu L, deu K, a área eu calculo, tenho todo esse termo. Ele deu o H2, a área, calculo todo esse termo. Então, eu preciso calcular esse termo, e só tenho esse e esse. Só que a sacada do exercício é a seguinte: se a transferência de calor é constante, ou seja, entre duas temperaturas e ela enfrenta a resistência pelo caminho, eu posso pegar e escrever essa taxa aqui, ó, da seguinte maneira: a temperatura que eu conheço menos a temperatura que eu conheço lá do final, certo? Ou seja, ó, diferença entre duas temperaturas. Só que tem que ser dividido pela resistência que ela enfrenta. Qual é a resistência? Enfrenta a resistência aqui da convecção, daqui do vidro, da condução e da convecção de novo. Então, eu venho e somo todas as resistências. Então, aqui embaixo eu coloco 1 sobre H1A mais L sobre Ka mais 1 sobre H2A. E dessa equação agora eu tenho todo mundo. Eu tenho esse, tenho aquele e tenho todos os termos. E a gente consegue calcular a taxa de transferência de calor. Mas antes disso a gente precisa calcular a área. Pega 1,5 e o 2,4. A área seria aqui, ó, tá? Tá perpendicular aqui a coisa, que seria a lousa,
que é por onde está passando. Então, a gente calcula essa área aqui. Essa área vai ser de 1,5 metro vezes 2,4 metros. Então, essa área calculada é no valor de 3,6 metro quadrado. Agora, a gente pode substituir aqui, né? Então, vai ficar a taxa de transferência de calor, temperatura interna, que é 24, menos temperatura externa, que é menos 5, tá? Tudo isso aqui em graus Celsius, dividido por 1 sobre o H1. O H1 é 10 watt metro quadrado Kelvin, 10 watt por metro quadrado Kelvin, vezes a área de 3,6 metro quadrado, mais espessura L, 6 vezes 10 a menos 3 metros, 6 vezes 10 a menos 3 metros, dividido pelo K, que é de 0,78 aí em watt por metro Kelvin, vezes a área de 3,6 metro quadrado. Aí, mais 1 sobre o H2 é 25 watt por metro quadrado Kelvin, vezes a área de 3,6 metro quadrado, tá? Aqui, esse Kelvin que está dividindo, a gente põe em evidência, tá? Ele vai subir e vai simplificar com graus Celsius. Aí aqui, esse metro quadrado vai simplificar com esse metro quadrado. Esse metro sobe lá em cima, simplifica esse metro quadrado. Esse metro quadrado sobre esse metro quadrado. Essa unidade de watt que está aqui, ela vai subir e vai dar a taxa de transferência de calor. Calculando isso daí, a gente acha um valor de 706,875 na unidade de watts. Essa é a taxa de transferência de calor. E para determinar a temperatura da superfície interna, a gente pega essa parte aqui, ó, da equação. Isolando o TSI, a gente passa esse termo para lá. Então, a gente teria Q ponto sobre H1 vezes A igual a temperatura interna menos TSI. Joga o TSI para lá. Vai ficar a temperatura interna, que é 24, e esse termo passa para lá negativo, menos Q ponto 706,875, aqui, né, em graus Celsius, tá? Isso aqui em watt, dividido pelo H1, que é 10 watt por metro quadrado Kelvin, vezes a área de 3,6 metro quadrado, tá? Aqui, watt vai cortar com watt, metro quadrado vai cortar com metro quadrado. Aqui vai sobrar Kelvin, aí você vai falar, ah, mas aqui é graus Celsius, aqui é Kelvin. Não, lembra que esse graus Celsius veio de uma diferença de temperatura, e uma diferença em graus Celsius é a mesma diferença em grau Kelvin, tá? Então, aqui eu posso juntar esse Kelvin. Pode ser substituído por graus Celsius e a temperatura da superfície interna, que é o que eu estou procurando, é de 4,36 graus Celsius. Tá? Bom, espero que tenha gostado da resolução, espero que tenha entendido aí o procedimento, tá? E se você tiver interesse, para quem já é aluno Prime EA, tá? Aluno Prime de Eric Augusto, está disponível aí já lá na plataforma a resolução do 3.19, do 3.24, do 3.26 e do 3.27. Não perca tempo e vire Prime EA agora. Te espero em um próximo vídeo. Até mais!